Olá, muito bom dia para você. O uso do celular enquanto dirige, excesso de velocidade e a não utilização do cinto de segurança estão entre as principais infrações que mais resultam em multas de trânsito em Patos de Minas. E você vai ver também. Operação Semana Santa. PRF reforça efetivo e dá dicas de segurança para motoristas. Ainda sem acordo coletivo, abertura de lojas em feriados é impasse para comerciantes. Especialistas alertam para a necessidade da prevenção para evitar acidentes de trabalho. Futebol. Duelo entre Galo e Coelho pelo Libertadores termina empatado e com gol duvidoso. O 30 Minutos desta quinta-feira santa já está no ar. A Polícia Rodoviária Federal deflagrou hoje a Operação Semana Santa 2022. Assim como em anos anteriores, em outros anos, as ações têm por objetivo promover a segurança das rodovias federais, que recebem aí um volume ainda maior de tráfego neste período. Com foco na diminuição de acidentes e reforço do efetivo em locais estratégicos, a operação vai mobilizar ações em todas as regiões do estado. Durante os dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal reforçará policiamento ostensivo em toda a BR-365, com foco em pontos conhecidos por imprudências e acidentes. Nós temos aqui, saindo de Patos de Minas em direção a 040, nós temos a região da Serrinha, que o relevo ali ele não propicia, que o motorista abuse da velocidade nem realize manobras, mas alguns motoristas ficam impacientes e ali a gente percebe uma tendência de ultrapassagem em faixa contínua. E quem vai em direção a Patrocínio, a gente tem ali depois do Trevo de Santana, algumas retas que acabam favorecendo aquele motorista mais impaciente também, e ele acaba abusando da velocidade e realizando manobras também imprudentes ali. A expectativa é de que o fluxo de veículos aumente 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo aí dos anos a gente fala que a gente espera um aumento de até 30%. A gente acredita que por esse feriado a gente possa ter um aumento de até 50% ou 60% dos veículos que transitam na rodovia, e daí a nossa preocupação com a segurança de quem estiver aí, quem colocar o carro na via pública. Haverão restrições de tráfego. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial de trânsito ou autorização específica cujo peso e dimensões excedam 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento e 57 toneladas de peso total bruto combinado. O tráfego para esses veículos estará restrito na quinta-feira, das 4 da tarde às 10 da noite, na sexta-feira, das 6 da manhã até o meio-dia e no domingo, das 4 às 10 horas da noite. O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16. Deve receber 4 pontos na CNH e terá o veículo retido. Se você é um motorista profissional, não vai circular nesse horário, se o seu veículo depende de autorização especial de trânsito, se ele é um veículo mais pesado. E se você é um motorista aí que está pensando em passar o feriado com a família e tudo, veja se você consegue se programar para estar na rodovia durante esses horários. Antes de pegar a estrada, é preciso planejar a viagem. Programas para ficar na rodovia mais tempo do que normalmente você gastaria para fazer essa viagem. Confira os pneus do seu veículo, se eles estão em bom estado de conservação e se estão calibrados, inclusive o step. E a gente sabe que é feriado, o pessoal gosta de beber, então, por favor, quem for beber, não dirija, quem for dirigir, não beba, E uma coisa que tem sido aí um fator preocupante para a gente, tem sido causa de acidentes, é o telefone celular, que também não combina com direção. Então, se você se programa para fazer uma viagem, qualquer percurso seja mais longe, mais perto, desliga o telefone, coloque ele no modo silencioso e só volte a operar o seu telefone celular quando você chegar no seu destino. Pois é, siga as dicas e tenha uma viagem, um deslocamento seguro, com essas dicas aí da PRF. Na sequência aqui no 30, ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena e prêmio chega a 70 milhões. Ainda sem acordo coletivo, a abertura de lojas no feriado é impasse para comerciantes. E o uso de celular ao volante está entre as principais causas de multas em Patos de Minas.
O concurso 2471 da Mega Sena, realizado na noite desta quarta-feira, não teve acertadores da faixa principal. Os números sorteados foram 8, 23, 29, 30, 36 e 55. O próximo concurso, no sábado, deve pagar um prêmio de 70 milhões de reais. A Quina teve 95 ganhadores e cada um vai receber 52 mil. Os mais de 7 mil acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 976. Ainda sem uma definição na convenção coletiva para os trabalhadores do comércio em Patos de Minas, o setor se depara com um impasse sobre a abertura das lojas no feriado da Semana Santa. De acordo com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Patos de Minas, nada ainda foi acertado com a classe empregadora sobre como ficam os funcionários neste feriado de Sexta-feira Santa. O sindicato diz que desde janeiro tenta negociar com a classe patronal para que uma nova convenção seja protocolada. Porém, há resistência do Sindicomércio. Já foram enviados diversas vezes, inclusive a primeira proposta nós mandamos dia 20 de janeiro. E até o momento, por intransigência do sindicato patronal, nós não conseguimos negociar a convenção coletiva de trabalho. Em Patos de Minas, a convenção tem validade de 12 meses e começa no dia 1º de março, indo até o dia 28 de fevereiro de cada ano. Já nas cidades vizinhas, como Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa e Presidente Olegário, as convenções começam em 1º de janeiro e vão até o dia 31 de dezembro. O Sindicomércio pede a unificação das datas bases das cidades vizinhas com a mesma data de Patos de Minas. Nós já sentamos 2 vezes com o representante do Sindec, o Ascendido César. Já mandamos 2 propostas por escrito, inclusive uma contraproposta hoje, em cima da que ele mandou ontem, mas sempre na tentativa de chegar a um denominador comum. Mas as propostas têm que ser dentro de uma realidade factível, dentro do que as empresas podem cumprir. O Sindec não concorda com um reajuste menor do que 11%. A explicação é que para entrar na data base de Patos de Minas, as cidades da região teriam um reajuste inflacionário maior por causa da diferença de 2 meses. Teria que fazer uma média inflacionária que na realidade daria 11,40, E por muito negociar, por muito tentar, o sindicato patronal de última hora agora mandou uma proposta, inclusive trazendo essas datas base, oferecendo até oferecendo somente 10,80. O que nós consideramos que isso não é uma proposta, é na verdade um insulto à categoria profissional. De acordo com o Sindicomércio, o Sindec tem dificultado as negociações, com cláusulas difíceis de se aplicar. Por conta da dificuldade dessa negociação e o que a lei estabelece é que realmente nesse próximo feriado, que se a gente não conseguir chegar a um consenso, que realmente as empresas não podem utilizar a mão de obra para funcionar nesse próximo feriado do dia 15. É risco de desemprego, é uma pena porque vários empregados ficam esperando essas datas especiais para inclusive receber aquela hora extra que é um reforço naquele orçamento familiar, e de repente fica impedido por uma negociação que às vezes está mais difícil por intransigência de parte, que é o que está acontecendo nesse momento. Já o Sindec diz que o sindicato patronal não tem interesse de realizar a correção inflacionária de maneira honesta e legal. Uma vez que você não tem negociado a convenção coletiva de trabalho até o momento, há de se as empresas de procurar o sindicato profissional para os acordos coletivos. E o impasse continua, O uso do celular enquanto dirige, o excesso de velocidade e a não utilização, por exemplo, do cinto de segurança estão entre as principais infrações que mais resultam em multas de trânsito em Patos de Minas. No ano passado, foram aplicadas cerca de 30 mil notificações por irregularidades diversas. É só sair às ruas e observar um pouco para registrar as dezenas de infrações de trânsito que são cometidas. A nossa reportagem, por exemplo, flagrou diversos motoristas mexendo no celular enquanto dirigiam. Só no ano passado, Patos de Minas registrou 30 mil infrações de trânsito, de acordo com a Secretaria de Trânsito de Patos de Minas. 30% dessas infrações são de motoristas que não respeitam o limite de velocidade e acabam passando em um limite maior estabelecido pelo radar eletrônico. A grande maioria das infrações, que corresponde a 70%, são motoristas que não utilizam o cinto de segurança e usam o celular enquanto dirigem.
A questão da infração de trânsito ela é comportamental. A sensação de que o condutor pode fazer tudo, né? E isso é importante a gente observar que o trânsito ele tem suas regras, né? E nós como condutores, quando adquirimos a nossa CNH, nós recebemos um treinamento, né? E aprendemos também que devemos observar a sinalização de trânsito, devemos observar as regras que são contidas no Código de Trânsito Brasileiro. Sinal vermelho é hora que o motorista para e às vezes, por um descuido, pega o celular para conferir aquela mensagem. E é nesse exato momento que o sinal verde abre e os veículos têm que passar. Mas o motorista que está parado ali não percebe que o sinal abriu e perde muito tempo. De acordo com o diretor de trânsito de Patos de Minas, os semáforos verdes da cidade são programados para que 20 carros passem nos 25 segundos que ele fica aberto. Só que por causa dessa atitude de pegar o aparelho celular, mexer ou até verificar alguma coisa no veículo, o motorista acaba ficando desatento no trânsito. E apenas metade desse número, 10 carros, por exemplo, acabam passando no sinaleiro. O nosso recorde é a questão de velocidade. Depois vem a questão do cinto de segurança e depois o uso do celular, né? E o uso do celular em específico, ele está sendo um grande vilão no trânsito. Quando para no sinal vermelho, ele fica digitando, né? É infração de trânsito isso, não é? Mas ele fica digitando. Daí o sinal abre, ele não vê que o sinal abre, ele gasta aí 5, 6 a 7 segundos para sair. Então, daí se justifica o fato de as pessoas às vezes reclamarem que os semáforos não são sincronizados, né? O semáforo da Major Gotti, com outras vias também, ele é sincronizado, mas tem que ser usado da forma adequada. De acordo com os dados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, só no ano passado foram registradas 52.018 infrações pelo uso de celular. Em Patos de Minas, só nos 3 primeiros meses deste ano, foram registradas 454 infrações do tipo. Por os 2 primeiros meses, né, janeiro e fevereiro, que é o que a gente já tem contabilizado, março ainda não fechou, não vai ser muito diferente de 2021, não. O diretor de trânsito pede para que os motoristas tenham mais paciência no trânsito e parem de cometer infrações que podem causar acidentes graves com vítimas fatais. O trânsito, se não tiver paciência, a gente não consegue conviver no trânsito, né? Se a gente não tiver disciplina, né, no trânsito, a gente não consegue conviver. E sempre alguém vai ser prejudicado, né? Então, assim, nós pedimos à população, aos condutores, aos pedestres, aos ciclistas, a todos os envolvidos no trânsito, que pense primeiro antes de sair, pense naquela atitude que você vai praticar, né? Porque tem um jargão que a gente fala, né? Tem que dirigir para a gente e para os outros. Acima de tudo, ter prudência e respeito no trânsito para evitar não só as questões relacionadas a infrações, como acidentes que muitas vezes tiram vidas, né? Olha, daqui a pouco aqui no 30 Minutos, direção da Santa Casa diz que atendimentos oncológicos devem ter início no mês de maio. A direção da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas informou nesta quarta-feira que a unidade está próxima de conseguir o credenciamento para os atendimentos de oncologia. A diretora da Santa Casa afirmou que as habilitações para estruturação e operacionalização dos atendimentos estão bem adiantados. A gente está já, toda a documentação já foi encaminhada pela Secretaria e a Central de Regulação, né? Passou já pelas instâncias municipais, né? A Cibimicro e Macro, agora já está em Belo Horizonte. Então, na próxima semana é a reunião estadual, sendo aprovado a nível estadual, aí vai para nível federal, para o Ministério. O intuito, segundo a gestora, é de que a unidade possa ter condições de cobrir o vazio assistencial que se instalou na região. Nós vamos ter a parte de diagnóstico, né, o investimento nessa área, a internação quando o paciente necessita, tem alguma intercorrência durante o tratamento e a parte cirúrgica também vai ser executada. Então a Santa Casa ela já está preparada, que nós temos a estrutura de bloco cirúrgico, o CTI, né, que a gente já tem as habilitações e leitos para internação. A
a parte de diagnóstico, o que a gente precisa adequar já está sendo realizado. Eu creio que pela necessidade que tem, né, está sendo olhado de forma muito ágil, a região está, né, sem as habilitações, agora no estado aí vai para o Ministério e no Ministério a gente vai solicitar ajuda, né, para que a gente tenha essa aprovação de forma mais ágil e o paciente possa ser assistido a nível de Patos, né, a macro-região nossa, a gente tem esse atendimento aqui. Odilene afirmou também que já há uma expectativa de data para o início dos atendimentos oncológicos na Santa Casa. Nós estamos bem confiantes. A nossa previsão é para que em maio a gente já consiga, né, ter uma assistência a nível de Patos de Minas. Já aqui no 30, especialistas alertam para a necessidade da prevenção para evitar acidentes de trabalho. E duelo entre Galo e Coelho termina empatado e com gol duvidoso na Libertadores. Olha, nunca foi tão importante cuidar da sua imunidade como agora, né? Então precisamos nos proteger e por isso trago o melhor aliado que você pode ter em tempos tão difíceis, que é o Cronovit Imune. Um suplemento alimentar rico em vitamina C, D e E, selênio e zinco, que vai ajudar a fortalecer as defesas do organismo e te deixar sempre pronto, né? O Cronovit Imune ajuda a manter a sua energia e reforça a imunidade sem precisar pagar caro por isso. Vá agora até a Drogaria Cristina, mais próxima a você, diga que viu o Cronovit Imune aqui no 30 Minutos e ganhe desconto de R$30 na compra de 3 caixas, tá? A linha completa Cronovit você só encontra na Drogaria Cristina. São 4 filiais em Patos de Minas para melhor lhe atender. A proteção e o cuidado que você precisa, Cronovit Imune tem, viu? Drogaria Cristina, você já sabe, cuida mais de você. A gente muda de assunto. E olha só, o levantamento do Ministério Público do Trabalho mostra que o estado de Minas ocupa o 2º lugar no ranking de acidentes de trabalho no Brasil, com cerca de 10% do total de ocorrências registradas. Especialistas em segurança alertam para a necessidade da prevenção. Era quarta-feira, dia 9 de março, quando um homem de 32 anos morreu após uma explosão em uma obra no Fórum de São Gotardo, no Alto Paranaíba. De acordo com a polícia, testemunhas contaram que para a instalação de placas no banheiro foi passado um produto altamente inflamável na parede e era aguardada a sua evaporação. A vítima chegou ao local com um cigarro nas mãos e um isqueiro. Ele foi divertido por outros funcionários, mas decidiu acender o cigarro, causando uma explosão seguida de incêndio. Na manhã do dia 24 de março, também deste ano, um homem de 51 anos morreu em uma marcenaria localizada no bairro Várzea, em Patos de Minas. Uma máquina teria desprendido e acertado o pescoço da vítima, que morreu na hora. Nelson Vicente Alves, de 51 anos, que trabalhava há 33 anos, usava os equipamentos de proteção individual, segundo a empresa. Segundo dados divulgados pelo Radar City, plataforma do Ministério do Trabalho e Previdência, em 2021, por exemplo, o Brasil registrou 423.217 acidentes de trabalho, uma média de 1.159 registros por dia. Do total, 133.757 casos necessitaram de um tratamento por período maior que 15 dias e 1.694 óbitos foram contabilizados. Para ter um ambiente seguro, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho preconiza a documentação de avaliação, o PGR, no qual a norma regulamentadora 1 rege uma avaliação qualitativa e quantitativa do ambiente de trabalho, no qual vai ser visado a melhoria contínua do local, deixando mais seguro e confortável para o colaborador. Segundo dados do Ministério do Trabalho, somente no ano passado, houve 349.579 comunicações de acidentes de trabalho, CATs, feitas pelas empresas ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Essa advogada trabalhista esclarece sobre os deveres que o patrão e funcionário devem ter quando o assunto é segurança no trabalho.
A atitude correta é que o empregador faça a notificação desse funcionário através de uma advertência e, se a conduta continuar sendo reiterada, pode vir até a demissão com justa causa desse empregador que desobedece às normas de segurança. Ao contrário, o funcionário que não recebe os equipamentos de segurança necessários, após informar isso para o empregador e ele continuar se recusando, pode solicitar a rescisão indireta do contrato de trabalho, que dá ao empregado os mesmos direitos da rescisão sem justa causa pelo empregador. Em muitos casos, a imprudência no próprio trabalhador põe em risco a integridade física de outras pessoas. Caso o acidente, gere alguma lesão ao empregado, e que tenha que ser indenizado, como um dano estético ou mesmo um dano moral, é importante que seja acionado na Justiça do Trabalho, ou mesmo quando aquele empregador não respeita o período de estabilidade, pós-acidente ou doença ocupacional de 12 meses, vai ser acionado na Justiça do Trabalho e, dependendo do caso, o juiz solicita uma perícia com um médico perito oficial, da Justiça do Trabalho, que vai fazer uma análise imparcial e falar exatamente a extensão do dano, para que o juiz possa estabelecer qual vai ser o valor desse dano que será pago do empregador para o empregado. 30 minutos fica por aqui, volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Quem chega com você hoje, ela, a Ayandra Faria, para fazer o programa aqui Boa Ventura. Tudo bem, Ayandra? Boa tarde. Boa tarde, Odair. Boa tarde ao pessoal de casa. Tô bem, você? Tudo bem. Tô vendo aqui esses gols aí do campeonato Copa Libertadores e imaginando o que o Gui ia reclamar hoje desse gol impedido do Atlético. Ia reclamar bastante. Ia reclamar muito. Até porque não é a primeira vez, né? Pois não é porque nós somos cruzeirenses, não, mas não o Atlético... é por isso. O Atlético tem se beneficiado bastante aí desses erros de arbitragem. Ontem a atleticana aqui no ponto falando que não viu nada. Tem mas lá no Master falou que né? não foi nada disso, né? Ayandra, quinta-feira santa, você tem algum ritual diferente na Semana Santa ou tá tranquilo, você leva numa boa, não tem essa tradição tão grande? Não, daí há alguns anos já tive, mas com um ritual mais diferente na Semana Santa, mas nos últimos anos não tenho adotado, não. O que eu tento fazer, independente de Semana Santa, de Quaresma, e que nem sempre consigo, maioria das vezes não consigo, mas é uma luta diária policial, que é realmente não falar mal das pessoas. Que é a maior penitência que a gente pode fazer. Pra mim é a maior penitência que pode ser feita. As outras coisas, tem muitas pessoas que questionam, essa questão de não comer carne. Ao mesmo tempo que você está fazendo a penitência de você não comer carne, você também está tendo outros benefícios. Economia, principalmente carne no valor que está. Então, assim, de modo geral, eu tento cuidar mais do meu quadrado, vamos dizer assim, cuidar da minha vida e evitar propagar coisas ruins, que é o verdadeiro significado realmente da Quaresma. Tá certo. E até porque para evitar comer carne nessa época tão caro como não tá tão difícil assim, né? Não tá tão difícil, pelo contrário, para muitas pessoas isso é uma realidade. Para mim seria diferente se eu deixasse de comer e esse valor que eu economizei eu doasse para uma família. Para mim isso faria sentido. Mas pelo simples fato de deixar de comer, não. Isso para mim hoje já fez sentido antes, mas na minha realidade hoje não faz mais. Cuidar do próximo, ou pelo menos não cuidar da vida do próximo, é melhor do que certas penitências que a gente vê por aí. Então a gente pode fazer um sacrifício bom de não desejar o mal. Se não deseja o bem, pelo menos não deseja o mal para o outro, que é mais importante ainda do que qualquer situação. É isso mesmo. Mas vou deixar você com o seu programa, com a quinta-feira aí. Bom programa, amanhã a gente se encontra aqui de novo, viu? Amanhã a gente se encontra aqui, feriadão, ao vivo. E olha só, o Matheus faz uma pegadinha com a gente. Toda hora a gente falar, você também, Odair, também faz essa pegadinha? É só falar assim, tô indo embora, tchau, até amanhã, não volta aqui. Você chega lá, vai ter bolo. Não tem nada, não tem assunto nenhum, é só pra você perder seu tempo voltando. O Matheus Quando não se fala que promete aí que vai ter bolo e não tem bolo, é nada. Essa semana ele errou, Falou que não ia ter bolo, teve bolo. Teve bolo, teve parabéns pro Gui aqui. Até sexta-feira.